Vamos dar início à aula 7, onde vamos falar basicamente sobre OpenGL. E antes de iniciar, eu gostaria de destacar que o OpenGL é uma ferramenta de programação e se torna difícil transmitir o completo conceito do OpenGL de forma única e exclusivamente teórica. Basicamente, nesta aula, eu vou ilustrar e dizer um pouquinho como é a arquitetura do OpenGL, mas aqueles que estiverem efetivamente interessados em aprender a mexer em OpenGL vão precisar programar, instalar o OpenGL e desenvolver algum pequeno aplicativo. O que eu espero com esta aula, volto a repetir, é que dê esse pontapé inicial para esses conceitos básicos de OpenGL. Bom, o que é o OpenGL? O OpenGL é uma API gráfica. E o que é uma API gráfica? Muitas coisas da computação gráfica, se forem feitas na CPU, o gráfico vai demorar muito tempo para ser produzido. Porque a CPU não é uma arquitetura de hardware montada para trabalhar computação gráfica. Uma CPU tem uma arquitetura de computação genérica e ela é capaz de fazer quaisquer tipos de cálculos, mas não cálculos dedicados a uma área específica. Quando nós queremos fazer computação grande, nossa computação gráfica ela precisa ser feita muito rápido, ela precisa ser tratada de forma muito imediata. E se nós mandarmos todas as contas e todos os algoritmos para serem tratados pela CPU, como ela não é uma arquitetura de hardware montada para fazer cálculos de computação gráfica, ela vai ter que executar uma série de algoritmos, uma série de passos matemáticos para cada uma das tarefas típicas de computação gráfica, o que vai fazer com que a computação se torne bastante lenta. Portanto, foi criado o que nós vamos chamar das placas gráficas. As placas gráficas, podemos imaginar que são praticamente outras CPUs, outros processadores, só que com a capacidade de fazer contas típicas de computação gráfica. Bom, para nós podermos falar com a placa gráfica, nós precisamos criar uma linguagem comum. Eu preciso dizer para a placa gráfica que eu quero plotar um triângulo e a placa gráfica precisa entender que eu estou plotando um triângulo. Essa linguagem comum da minha aplicação, que pode ser feita em C++, em Java, em Delphi, ela precisa adotar algum padrão de linguagem, alguma padronização que a placa gráfica seja capaz de entender. Isso vão ser as APIs gráficas. APIs gráficas, então, vão ser uma camada de software com a qual o C++, o Java, o Delphi, ou a linguagem que você estiver utilizando, vai basicamente conversar com a placa gráfica, usando essa linguagem específica, no caso do OpenGL. Bom, existem muitas placas gráficas diferentes, muitos fabricantes diferentes, existem placas gráficas de algumas dezenas de dólares e algumas placas gráficas de até milhares de dólares. E qual é a diferença dessas placas gráficas baratas e caras? As placas gráficas caras são placas que são capazes de fazer muitas operações de computação gráfica. Elas sabem fazer muitos cálculos de computação gráfica dentro delas. As placas baratas, as placas simples, são placas que sabem fazer apenas as operações mais básicas de computação gráfica. E, obviamente, se você tem um sistema que tem uma placa gráfica poderosa, sua computação gráfica vai poder ser processada a uma velocidade, a uma interatividade muito maior do que num sistema onde sua placa gráfica é simples e barata. Bom, só que quando eu estou desenvolvendo uma aplicação, eu não sei qual é a placa gráfica que a pessoa que está utilizando aquela aplicação, que a pessoa que comprou aquele videogame, que a pessoa que está desenvolvendo uma aplicação de computação gráfica tem na sua casa. Portanto, eu não posso desenvolver uma aplicação, desenvolver um programa, pensando numa placa gráfica específica, porque a gente simplesmente não tem a menor noção de qual é o hardware que o meu usuário final possui em casa. Então, o que as APIs também possibilitam, o que no caso o OpenGL também nos fornece, é uma biblioteca que, se por um acaso
a função gráfica que eu estou chamando na minha aplicação não está presente no hardware, na placa gráfica daquele usuário final, então o OpenGL ele vai emular aquela função. Obviamente, uma emulação vai ser bastante mais lenta do que está executando aquela função no hardware, mas pelo menos a nossa aplicação roda e não vai travar, não vai deixar de ser executada. Então, uma função também muito importante de uma API gráfica é que ela vai ter todas as funcionalidades possíveis de computação gráfica também implementadas em software. E se por um acaso o nosso usuário final não tem essa funcionalidade específica no seu hardware gráfico, então o OpenGL vai estar executando, vai estar emulando aquela funcionalidade. Bom, as APIs gráficas mais famosas e mais usadas por aí, basicamente é o OpenGL e o DirectX. O OpenGL é gratuito, é de um consórcio formado por várias empresas diferentes, e o DirectX pertence à Microsoft. E, portanto, só pode ser utilizado para aplicações Windows. Já o OpenGL para qualquer plataforma, para qualquer sistema operacional. O OpenGL, basicamente, é uma biblioteca de funções para fazer computação gráfica. Entretanto, quando nós vamos criar uma aplicação, onde nós vamos estar usando computação gráfica, um simulador, um jogo, uma aplicação de 3D, nós vamos precisar de algumas funcionalidades que não são propriamente de computação gráfica, mas que estão muito atreladas à computação gráfica. Como, por exemplo, criar uma janela, como, por exemplo, interagir com uma janela, clicar no botão da janela e saber que botão foi clicado, que lugar da janela foi clicado, redimensionar uma janela, etc. Portanto, o OpenGL possui algumas bibliotecas adicionais que vão permitir que se possam usar algumas funcionalidades que são típicas em aplicações gráficas, como criar janela, como interatividade com uma janela, como usar um mouse, um teclado, etc. E isso vai estar presente numa biblioteca que nós vamos chamar de GLUT, GL, de OpenGL, Utilities. O OpenGL, ele é então uma biblioteca, não é uma linguagem de programação. Uma biblioteca de funções, de métodos, de classes, de atributos, de várias especificações pré-definidas. Nós vamos estar utilizando a linguagem que nós quisermos, C++, Java, Delphi, Pascal, o que você quiser. Bom, a arquitetura do OpenGL se baseia muito no que nós vamos chamar de estados acumulativos, como nós vamos ver daqui a pouco. Bom, o OpenGL, alguns conceitos básicos sobre o OpenGL. Primeiro nós vamos falar do Rendering Context. O que é o Rendering Context? Quando eu vou iniciar uma aplicação gráfica, eu preciso pedir para que o OpenGL faça um reconhecimento de terreno. Ou seja, que o OpenGL vá lá e veja qual é a placa gráfica que aquele meu usuário tem. Quando a aplicação vai ser executada, antes de mais nada, o OpenGL vai lá e dá uma investigada, vê, ele tem essa placa gráfica tem a capacidade de fazer isso, 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 e não sabe fazer isso, isso e isso. Portanto, eu vou poder utilizar funções de hardware para iluminação desse tipo, para texturização desse tipo, não sei o que, e para outras funcionalidades eu não vou poder lançar mão do hardware gráfico, eu vou ter que emular o OpenGL. Então, o Rendering Context, basicamente, é fazer esse reconhecimento de terreno do hardware do usuário, daquela pessoa que está executando a aplicação feita em OpenGL. Nossa aplicação de OpenGL, normalmente, ele vai seguir uma arquitetura que vai ser um loop de renderização. Como é um loop de renderização? Basicamente, qualquer aplicação de computação gráfica em tempo real segue esse mesmo paradigma, o paradigma do loop de renderização. O loop de renderização, basicamente, funciona da seguinte forma. É um laço, e esse laço ele permanece enquanto nós estivermos dentro daquela aplicação. Portanto, enquanto eu estiver jogando um game, enquanto eu estiver usando um 3D Studio, enquanto eu estiver usando aquela aplicação gráfica, eu vou ficar dentro de um loop. Dentro daquele loop, o que a gente faz? Primeiro, colhemos os dados de entrada. O que o meu usuário está clicando no mouse? O que ele está pressionando no teclado? O que ele mexeu no mouse? O que ele fez no joystick? E assim por diante. Depois de ver quais foram os dados de entrada, nós vamos atualizar a cena.
Bom, então ele apertou a seta tal, significa que eu tenho que mexer aquele carro um pouco para frente. Ele clicou com o botão da esquerda do mouse, então significa que eu preciso abrir uma janela assim, eu preciso posicionar esse objeto em tal lugar. Então eu mexo com os objetos, modelos geométricos que estão na minha cena. E depois disso, eu vou tirar uma foto e mostrar na tela a foto daquela situação do cenário. De novo, posiciona os objetos na cena e de novo tira uma foto. E assim por diante. Ficamos nesse loop até o término da nossa aplicação. Bom, quando nós formos ver numa aula mais adiante sobre a arquitetura de placas gráficas, vamos entrar em mais detalhes sobre o que são os back buffers e os front buffers. Entretanto, para que possamos dar esses conceitos básicos de OpenGL, eu precisaria comentar basicamente o que é esse conceito de front buffer e back buffer. Quando eu vou renderizar, visualizar uma cena, minha tela é formada por vários pixels. E eu tenho que processar pixel a pixel da minha tela. Eu não vou processar tudo de uma vez só. Afinal de contas, nossa CPU ou nossa placa gráfica é uma só. Portanto, eu vou fazer ponto por ponto da minha tela. Muito rápido, mas é um por um. Bom, enquanto eu estiver processando, significa que eu vou pintando cada pixel da tela com a cor que tem que ficar na imagem final. Agora, isso eu vou fazendo na forma de uma varredura. O conceito de front buffer significa o seguinte, é uma memória de vídeo que tudo que está lá no front buffer, tudo que está nessa memória de vídeo, está aparecendo na tela do computador, está aparecendo na televisão, está aparecendo na projeção. O que nós pintamos no front buffer aparece na nossa tela. Nós tiramos uma cor do front buffer, desaparece aquele pixel da tela. Tudo que nós mexemos no front buffer tem uma repercussão imediata na tela. Bom, se eu estiver renderizando, se eu estiver calculando a imagem final que eu estou visualizando diretamente no meu front buffer, eu vou ter um problema sério, porque eu vou ver a imagem se formando aos poucos. Então, se eu estiver processando tudo diretamente, renderizando tudo diretamente no meu front buffer, eu vou ver minha imagem aparecendo, depois outra imagem se formando, depois outra imagem se formando. Quando, na verdade, pelos conceitos de cinema, de animação que nós temos que mostrar uma imagem pronta, para depois trocar ela por outra, e depois trocar por outra, e depois trocar por outra. Se eu estiver montando minha imagem na tela, eu vou ver as coisas com ruído, se mexendo, com coisas assim, com um aspecto muito estranho, que nós chamamos de blittering, um efeito que nós não desejamos em computação gráfica. Então, o que nós vamos fazer? Ao invés de renderizar, de calcular minha imagem final no front buffer, eu vou renderizar numa memória auxiliar, que nós vamos chamar do back buffer. O que eu escrevo no back buffer não aparece na minha tela. Um pixel que eu pinto no meu back buffer não é pintado na tela do computador, na tela da televisão. Ela simplesmente fica lá armazenada num buffer, numa memória secundária. Então eu vou renderizar, eu vou processar toda a minha visualização no meu back buffer. Quando eu acabei de renderizar uma imagem, de gerar uma imagem, de um frame, então eu vou fazer o seguinte, aí sim eu vou transmitir tudo aquele back buffer para o meu front buffer. E aí na minha tela vai aparecer de uma vez só toda aquela imagem que foi processada. E depois eu continuo, eu vou gerar meu próximo frame no back buffer, quando eu acabar eu copio ele para o front buffer. Renderizo no meu back buffer e copio no front buffer. Dessa forma, eu não vejo a imagem se formando, mas eu já transmito para o meu front buffer toda a minha imagem terminada. Portanto, na tela já aparece a imagem terminada, como se eu tivesse processado praticamente em tempo zero aquela imagem toda. Bom, ao longo para cada visualização, nós vamos denominar de função de renderização. A função de renderização é uma função que pega toda uma modelagem geométrica, formada por triângulos, formada por esferas, por polígonos, quaisquer, e vai gerar uma foto daquilo, uma imagem final daquela modelagem geométrica que está sendo tratada. Então, uma função de renderização vai ser chamada, ela vai produzir como resultado uma imagem no back buffer.
Depois de eu ter chamado a minha função de renderização, meu backbuffer vai estar preenchido com uma imagem e o OpenGL vai ter que fazer um swap de front buffer para back buffer, ou melhor, de back buffer para front buffer. Então eu vou pegar tudo aquilo que eu tenho no meu back buffer e vou copiar para o meu front buffer. E chamo novamente minha função de renderização e assim por diante. Bom, então vamos entrar, antes de entrar um pouquinho mais em detalhes, vamos comentar brevemente sobre algumas limitações existentes no OpenGL. E, como falamos, o OpenGL não trata o gerenciamento de janelas. Nós vamos ter que fazer isso na nossa programação Windows, ou na programação da biblioteca Unix que você estiver utilizando. Entretanto, como falamos, para facilitar um pouco a nossa vida, o OpenGL tem uma biblioteca de utilitários, que é o GLUT, que permite que nós criemos janelas e manipulemos as janelas da minha aplicação no sistema operacional que eu estiver utilizando. O OpenGL não possui comandos de alto nível para a especificação de modelos de objetos 3D complexos. O OpenGL basicamente lida com polígonos, triângulos e polígonos. Ele não vai, por exemplo, criar uma esfera complexa. Ele vai pegar e ler um arquivo formado por polígonos, que pode ser uma esfera formada por polígonos, e vai mandar esses polígonos todos para a placa gráfica, calculando a iluminação, etc., etc., como vamos ver nas aulas seguintes. Então o OpenGL não gera, não modela objetos. Se você vai modelar um cenário, um castelo, um dragão, o que for, você vai precisar de uma ferramenta 3D, como nós vimos na segunda aula. Você vai precisar de um 3D Studio, de um Maya, criar todo um modelo 3D, que em última instância vai se resumir a polígonos, e o OpenGL vai ler aquele seu arquivo de uma malha muito complexa, mas que em última instância são puros polígonos aglomerados, e vai mandar esses polígonos aglomerados para a placa gráfica, e a placa gráfica vai visualizar aqueles polígonos na tela. Então, basicamente, se nós formos modelar objetos 3D complexos, nós vamos ter que ou utilizar primitivas mais simples, ou nós vamos utilizar polígonos. Tudo vamos fazer por primitivas mais simples ou polígonos. Bom, o OpenGL tem essa arquitetura relativamente vista assim de um ponto de num alto nível, essa arquitetura relativamente criar um rendering context, como nós falamos, ou seja, pedir para o OpenGL fazer um reconhecimento de terreno, ver como são as capacidades da placa gráfica, etc., carregar na nossa memória as texturas que vão ser utilizadas, carregar na memória de vídeo as malhas, todas as características das malhas, dos materiais, etc., e assim por diante. Depois de carregado tudo isso, nós vamos então para o laço principal, que é esse loop de renderização que nós falamos anteriormente. Ou seja, nós vamos entrar os dados, aplicar usando essa entrada de dados, de teclado, de mouse, de joystick, nós vamos atualizar os objetos da cena, mover um determinado cubo, mover um determinado personagem. Se, por exemplo, eu andei e já estava na beira do precipício, apertei a tecla para frente, isso fez com que eu movesse aquele objeto um passo para frente e ali já não tem mais chão, então eu vou ter que aplicar uma física para fazer ele começar a cair e assim por diante. Depois que eu apliquei essa física, eu vou também, antes de tirar uma foto, aplicar os algoritmos de inteligência artificial. Ou seja, se eu andei um passo para frente, significa que, bom, então vamos ver o que isso vai repercutir no meu cenário. Significa que aquele meu inimigo vai me passar a ver e, portanto, tem que começar a andar na minha direção para me perseguir. Se é um simulador de carros, então eu vou ter... Eu fiz uma curva, aquele carro que está do meu lado vai ter que, então, perceber que eu estou indo naquela direção, vai ter que desviar de mim e assim por diante. Depois de aplicar esses algoritmos de inteligência artificial para os objetos que têm que reagir àquelas condições que foram colocadas pela entrada, aí sim nós vamos então tirar uma foto daquele frame. Depois novamente vamos ler os dados, atualizar a física, atualizar a inteligência artificial e tirar mais uma foto. E assim por diante. Esse é o loop principal. E quando terminamos a nossa aplicação, eu preciso liberar os recursos. Eu preciso jogar fora aquelas texturas que estão ocupando espaço de memória de vídeo, eu preciso liberar aquela malha geométrica que está ocupando também uma memória RAM, jogar fora, para podermos eventualmente inicializar mais adiante uma nova aplicação. O OpenGL,
Como falamos, volto a repetir, nada mais é do que uma biblioteca de funções, uma biblioteca de variáveis que vai estar sendo usada no nosso ambiente de programação. Portanto, quando nós estivermos usando o OpenGL, nós vamos estar basicamente usando funções que são disponibilizadas para aquele ambiente de programação que nós já estamos utilizando. O OpenGL tem algumas regras básicas de sintaxe para que nós possamos, no meio de uma aplicação grande, saber detectar o que é do OpenGL e o que não é do OpenGL. Então, algumas regras básicas. Todos os comandos, todas as funções que são do OpenGL, ou seja, que pertencem à biblioteca OpenGL, começam com esse sufixo GL. Então, se eu encontro lá uma função, por exemplo, chamada GL Clear Color, então eu já sei que essa função é uma função que não fui eu que criei, não é uma biblioteca que eu estou usando de outra pessoa, não. É do OpenGL, pertence ao OpenGL. Eu quero saber como funciona o Clear Color, GL Clear Color, então eu vou no manual do OpenGL e vou ver lá o que essa função Clear Color do OpenGL vai fazer. Bom, outra regra é porque todos os nomes dos comandos começam com letra maiúscula. Então, por exemplo, eu vou ter esse prefixo GL, sempre minúsculo, e depois eu quero um comando chamado color, que de alguma forma vai pintar, vai estipular uma cor, alguma coisa que por enquanto não nos interessa. Então, esse comando color do OpenGL vai começar com maiúsculo. Como vocês podem ver, GL color, como está no segundo tópico aí da transparência. Depois nós vamos ter como parâmetros daquela função de OpenGL, nós podemos ter aí vários parâmetros dependendo da função que nós estamos usando. Se nós vamos fazer uma soma de dois vetores, por exemplo, eu preciso de dois parâmetros, que vão ser os dois vetores que vão ser somados. Se eu vou fazer uma conta de juntar duas cores em uma só, então eu preciso também dois parâmetros, que são as duas cores que vão ser fundidas, e assim por diante. Então, também o OpenGL coloca como uma padronização para a nomenclatura das funções. Logo depois do nome da função, nós temos aí o número de parâmetros que vão estar sendo passados para aquela função. Por exemplo, né, nesse caso, GL Vertex 2, onde nós estamos passando dois parâmetros, e I, que diz para nós, que é a última parte da formação de um nome de uma função, que é o tipo que está se passando como argumento, como parâmetro. Bom, o OpenGL também tem algumas constantes, assim como fornece para a gente uma biblioteca de funções prontas, também vai me fornecer uma biblioteca enorme de constantes já pré-definidas, que eu não vou preocupar-me por ter que defini-las na minha aplicação. Essas constantes, aparecem normalmente sempre todas em maiúsculo e também começadas com o sufixo GL. Como vocês podem ver, por exemplo, GL color buffer bit é alguma constante que nos diz que tem um buffer com um tipo de bit, com uma cor específica, etc., como nós vamos ver em outras aulas. Então, resumidamente, vocês podem ver aí a formação de um nome de uma função do OpenGL. Sabendo um pouquinho essa regra de formação de nomenclatura de funções do OpenGL, mesmo que nós vejamos uma função que nós não sabemos o que vai ser algo muito comum, devido ao grande número de funções que o OpenGL nos disponibiliza, mas simplesmente lendo como é essa função, eu já sei mais ou menos como se comporta, muito resumidamente o que ela faz, devido ao nome, muito resumidamente também como são os parâmetros dela, devido aos sufixos que estão presentes. Então, alguns tipos aí de argumentos que podem ser passados para o OpenGL. Então, quando aparece o sufixo B, significa que nós temos aí um inteiro de 8 bits e assim por diante. Vocês podem consultar isso aqui nas transparências e mais detalhadamente no manual do OpenGL. E volto a repetir, quando nós formos fazer uma aplicação em OpenGL, se torna fundamental que nós tenhamos um manual, que nós tenhamos um texto que nos ajude a guiar a programação, já que é extremamente complexo a gente passar como se programa em OpenGL de uma forma puramente teórica. Bem, o OpenGL funciona baseado em máquinas de estados. O que significa isso?
Imagine que eu quero plotar uma esfera que é composta por muitos polígonos e essa esfera é vermelha. E eu tenho uma outra esfera que também é composta por vários outros polígonos e essa esfera vai ser azul. Então, o OpenGL funciona da seguinte forma. Eu vou antes inicializar um estado chamado cor azul. OpenGL, tudo que você renderizar agora vai ser azul. Agora, depois de setar esse estado cor azul, eu começo a mandar um monte de polígonos e ele vai assumir que eles têm essa cor azul que foi estipulada pelo estado cor azul. Depois que eu acabei de mandar esses polígonos todos, eu vou dizer, bom, agora você vai para um outro estado, que vão ser polígonos cores vermelhas. Então eu digo, agora todos os polígonos que vêm em diante são cores vermelhas. E o OpenGL vai formatar, vai setar a nossa placa gráfica para que todos os polígonos que vierem depois sejam colocados vermelhos na minha tela. E assim por diante. Então o OpenGL tem essa característica de ser baseado em estados. Eu vou dizer qual é o estado, como é a forma que eu vou estar plotando os polígonos num determinado momento. Ploto, eu quero agora mudar a forma como os polígonos vão aparecer. Então eu simplesmente mudo de estado e continuo mandando outros polígonos e ele vai então, a partir desse momento, assumir o segundo estado que foi estipulado. E existem vários estados, vários tipos de estados distintos no OpenGL. Estados de cor, como falamos, mas também sobre como estão sendo feitas as transformações de visualização, de projeção, como será vista na aula aí de transformações, de projeções. Os padrões de linhas e de polígonos, como é a grossura de uma aresta, como é o tipo de um polígono, se é um polígono triangular, se é um polígono quadrangular e assim por diante. O modo como eu desenho os meus polígonos, se é um polígono transparente, se é um polígono opaco, como é que ele é. A posição e características da minha fonte de luz. Então, num determinado momento eu posso dizer que minha luz tem um estado específico, ploto vários polígonos com esse estado, depois mudo o estado da luz, ploto novos polígonos com esse novo estado de luz e assim por diante. E propriedades dos materiais em relação aos polígonos que eu estou plotando, etc, etc. Bom, para manipular essa máquina de estados, o OpenGL vai nos disponibilizar uma série de funções, uma série de comandos, que basicamente leem como é o estado presente que eu estou e setam estados para que eles passem a ser correntes, como nós vamos ver num exemplo de programa de OpenGL mais adiante. Antes de entrar em alguns detalhes a mais, vejam aqui alguns exemplos de várias bibliotecas que o OpenGL disponibiliza. Além do GLUT, como já falamos, existem diversas bibliotecas, AGL, GLX, WGL e muitas outras que poderão ser encontradas no mundo afora e, de certa forma, são bibliotecas que nos facilitam alguns aspectos da programação em OpenGL. A mais importante de todas essas bibliotecas e que se tornou quase que um padrão, quase que incorporado ao OpenGL, é o GLUT, onde basicamente nós vamos estar manipulando as questões mais essenciais numa aplicação, como a criação de uma janela, como a entrada de dados e até mesmo como a escrita de texto numa janela. Bom, ao inicializar uma aplicação, ao iniciar uma aplicação que vai utilizar o OpenGL, então como é que nós inserimos naquele meu projeto o OpenGL? O OpenGL nada mais é do que uma biblioteca de funções, uma biblioteca de comandos, uma biblioteca de constantes. Portanto, nós vamos iniciar a nossa aplicação simplesmente colocando um header, gl.h, include gl.h, include glue.h e assim por diante. Se nós quisermos utilizar o GLUT, ou seja, essa biblioteca do OpenGL, que também nos dá algumas coisas a mais, como criar janelas e manipular textos, etc., nós podemos então nós vamos colocar include glut.h e ao incluir o glut.h também já se inclui todo o OpenGL inteiro lá dentro. Portanto, quando eu vou usar o GLUT, eu não preciso incluir as bibliotecas do OpenGL porque elas já estão sendo incluídas pelo GLUT automaticamente. Bom, um dos conceitos importantes no OpenGL é o que nós vamos chamar dos callbacks. Algumas funções nós vamos programar, como por exemplo, quando eu
pressiono uma seta para a direita, então eu quero mover um objeto para a direita, isso eu mesmo vou programar. Entretanto, algumas funções, elas devem estar presentes sempre. Como, por exemplo, uma função de redimensionar uma janela. Ou, por exemplo, quando eu vou fazer um display, um rendering de uma cena. Sempre, em qualquer aplicação, eu vou ter que ter essas funções prontas e elas, de certa forma, não vão ser chamadas pela minha aplicação, pelo meu código, mas quem vai chamar essas funções vão ser eventos que vão estar acontecendo meio que sem saber em que situação acontece, como por exemplo um redimensionamento de uma janela. Eu não tenho no meu código como prever em que momento alguém vai redimensionar uma janela, ou que vai minimizar, ou vai maximizar uma janela. Isso pode acontecer a qualquer instante. Esse tipo de situação nós vamos resolver através dos callbacks. Os callbacks vão ser então funções que vão ser chamadas a partir de eventos que aconteçam no nosso sistema. Tá? O OpenGL tem um padrão de se colocar o callback. Basicamente, para se criar um callback, a gente vai usar o GLUT. Quem implementa um callback é o GLUT. E basicamente a gente coloca o nome, o GLUT, depois o nome da função, que vai ser o nome do callback, depois o func, que é um padrão, e depois um nome que nós vamos usar para chamar em algum determinado momento da nossa aplicação Windows. Então aqui, por exemplo, temos um callback que serve para redesenhar uma cena. Ou seja, a cada instante que esse callback for chamado, ele vai desenhar alguns polígonos. Eu, como usuário da aplicação, eu estou jogando um game, eu estou usando uma aplicação 3D, e eu não sei, eu não quero ficar mandando a minha aplicação renderizar, gerar, visualizar aquela cena que está lá presente. Eu quero que isso venha automaticamente o tempo todo. Então quem vai estar, por exemplo, chamando essa função de renderização vai ser nosso callback, por exemplo, nesse caso de display. Temos aí outros casos de callback, como callbacks de redimensionamentos, callbacks para entrada de dados, de entrada de dados de mouse, de teclado, de joystick e assim por diante, como será visto nas aulas mais adiante. Bom, então vamos, de forma simples e relativamente resumida, ver como se desenvolve uma aplicaçãozinha simples conceito dessa teoria que virá mais adiante para poder avançar mais nas aplicações de OpenGL que pode ser desenvolvida. Então, antes de mais nada, vai se inicializar o OpenGL e isso nós vamos fazer na nossa função principal do nosso programa. E se nós estamos, por exemplo, utilizando o GLUT, então a biblioteca GLUT, então nós vamos poder, com uma simples chamada do GLUT lá na nossa função principal, inicializar toda a nossa aplicação OpenGL corretamente. Depois, nós vamos chamar algumas funções OpenGL que vão dizer como é a forma de renderização de imagens que vai estar sendo aplicada. Então, nós vamos inicializar o que nós vamos chamar do nosso modo gráfico, o nosso modo de mostrar as coisas na tela. Então, vejam essa função GLUT init displayed mode, onde eu vou colocar como parâmetro o tipo de imagem que vai estar sendo gerada na tela. Então, vejam como parâmetros, eu tenho aí diversas constantes já pré-estabelecidas pela biblioteca do OpenGL. RGB, no caso de eu estar renderizando imagens compostas por red, green e blue, por cores primárias, ou double, que vai estar renderizando uma bufferização dupla, como nós vamos ver em outras aulas, diff, onde nós vamos acumular a profundidade, alpha, etc. O mais comum será que nós inicializemos o nosso modo de visualização na forma de RGB. Depois nós vamos inicializar a nossa janela. Vamos dizer, nós vamos criar uma janela na nossa aplicação, afinal de contas, minha aplicação é uma aplicação gráfica, portanto ela precisa ser visível, e ela vai ser visível numa janela, obviamente. Então eu vou inicializar essa janela
através da função initWindowPosition e digo qual é a coordenada x e y do canto superior à esquerda da janela que está sendo criada. E depois eu preciso dizer qual é o tamanho dessa janela, em tamanho de pixels, qual é a resolução dessa janela. Percebam-se que se eu quero criar uma aplicação full screen, a janela toda, eu preciso dizer que a minha window position é no 00, bem no canto superior esquerdo, no maior extremo possível, e em width e height eu vou colocar a resolução da tela que eu estou utilizando. Depois de criarmos essa janela visível, nós precisamos fazer uma coisa muito importante, que é nós precisamos registrar essa janela no sistema operacional. O sistema operacional precisa tomar conhecimento que essa janela passou a existir na aplicação, porque o sistema operacional vai precisar gerenciar, a partir de um determinado momento, o comportamento daquela janela. E se o mouse clica sobre a barrinha lá e arrasta essa janela, o sistema operacional que vai ter que tomar conta de como essa janela se move, etc. Então nós vamos registrar essa janela e vamos registrar essa janela através dessa função glut createWindow, onde nós vamos dar um nome a essa janela que nós criamos. Por exemplo, game, interface, vista superior, etc. Depois de criarmos a janela, nós vamos ter que inicializar alguns outros parâmetros da minha aplicação, como por exemplo a cor de fundo, ou seja, qual é a cor padrão que vai se pintar quando não tiver nenhum polígono sendo visível. Provavelmente preto é o mais comum. O tipo de sombreamento desejado, que tipo de sombras nós vamos estar utilizando, isso vai ser visto mais adiante na aula de iluminação. Então, vejam aqui um exemplo de aplicação, onde nós temos aí init, estamos inicializando nossa aplicação OpenGL. Vejam que ao inicializar o OpenGL, eu digo qual é a cor de fundo, isso eu estou dando através da minha função clearColor, ou seja, cada vez que eu limpar minha tela, vai ser plotada essa nova tela limpa com essa cor que está estipulada aí, em RGB, assumindo que nós inicializamos uma aplicação RGB, e 000, como se sabe, em computação gráfica, o RGB igual, todos red, green e blue são iguais a 0, portanto é a cor preta. Depois nós inicializamos a forma como vai ser realizada a projeção de câmera, e não se preocupem agora, porque isso vai ser visto na aula de projeção mais adiante. Veja que nossa função main, antes dessa função init, que nós estamos chamando essa função main, basicamente é aquela função principal da aplicação que nós estamos criando. Não está aparecendo aí nessa função main, mas antes dela deveria estar lá presente o include glut.h, por exemplo. Na função main nós estamos aí inicializando o modo de display. Veja que eu estou usando aí o modo RGB. Todas as imagens que estão sendo geradas na tela vão ser o formato RGB. A minha janela, qual é a posição da minha janela na tela, qual é o tamanho da minha janela, e depois eu chamo a função init, onde a gente inicializa aqueles valores vistos anteriormente. E, finalmente, vejo que depois na nossa função main, nós estamos chamando o nosso loop principal. Ou seja, depois de termos feito toda a inicialização da nossa aplicação, então nós vamos chamar nosso loop, que vai ser uma função que vai ficar o tempo todo entrando dados, mostrando tela, entrando dados, mostrando tela, entrando dados, mostrando tela, assumindo que nós temos já esses valores inicializados de tamanho da janela, posição da janela, cor de fundo, etc. Aqui vejam que nós temos essa função que vai estar mostrando a cada nova renderização, ou seja, a cada tela nova que eu vou estar gerando, a cada frame, eu tenho aqui uma função display que me mostra a imagem que renderiza os polígonos que compõem a geometria dessa cena. Depois, ao longo das próximas aulas, também será possível entender mais a fundo como é a arquitetura dessa função, desse callback display. Vamos entender um pouquinho, também sem ser pretensiosos assim, de entender completamente, mas o conceito básico, e nas próximas aulas isso se tornará mais claro, como é esse loop principal.
Ou seja, como é que eu propriamente renderizo? Como é que fazemos em OpenGL para mostrar polígonos na tela? Veja que como uma tarefa extremamente complexa, que é mostrar os polígonos, preencher um polígono, iluminar um polígono, colocar uma textura no polígono e eventualmente mover esse polígono, poderia ser, sem uma biblioteca, poderia se tornar um programa enorme para fazer uma coisa boba. Veja que graças a uma API bem estruturada, como o OpenGL, um programinha que mostra um polígono na tela, tem poucas linhas, como vocês podem ver na transparência. Basicamente, essa nossa função de rendering, ou seja, a cada frame eu vou renderizar uma foto da cena, vou tirar uma foto da cena geométrica que eu tenho na minha disposição. Então vejam que eu tenho aí, no primeiro momento, eu digo para onde nossa câmera está e para onde ela está apontando. Isso vai ser feito através de uma função do OpenGL, chamada lookAt. E com isso eu digo a posição da câmera, e o vetor para onde essa câmera está apontando. Depois eu chamo essa função setUpCamera, que vai configurar basicamente o tamanho da câmera, o tamanho da imagem da projeção, etc, etc. E vai preparar para tudo aquilo que for sendo gerado, já sendo colocado no padrão da câmera que foi estipulado pelo lookAt. Depois nós vamos chamar uma função clear. Essa função clear limpa a minha tela. Eu tinha uma imagem anterior colocada lá, vamos limpar porque agora eu vou colocar outra imagem, uma nova imagem. Talvez eu andei um pouquinho naquela minha aplicação, então eu vou tirar aquela posição anterior para mostrar no próximo frame a minha cena ligeiramente atualizada em relação à posição. Depois de nós limparmos a tela, nós vamos então habilitar diversos estados do OpenGL. Eventualmente também vamos ter que desabilitar estados anteriores que tinham sido habilitados anteriormente. Então vamos habilitar o tipo de linhas que vão ser plotadas, como é a projeção que vai ser aplicada, etc, etc. Então veja que aí tem um GL Enable e o atributo ou seja, o estado que nós estamos habilitando no OpenGL. Poderíamos ter aí vários GL Enable tal coisa, GL Enable tal outra coisa, GL Enable tal outra coisa, etc, etc. Depois poderíamos ter também diversos Disables, desabilitando diversos estados que tinham sido setados em etapas anteriores. E finalmente vem a nossa plotagem de polígonos. Vem o coração do OpenGL, que é basicamente enviar a geometria que forma a minha cena para a minha placa gráfica, e minha placa gráfica, no momento que receber essa geometria, vai mostrá-la na minha tela. Então, o envio dessa geometria no OpenGL funciona da seguinte forma. Primeiro eu preciso dizer como são os polígonos que eu vou estar mandando. Então, nesse exemplo, eu estou dizendo assim, olha, eu vou mandar agora para você, para a placa gráfica, vários triângulos. Toda a minha geometria que eu vou te mandar agora, assuma que são triângulos. Eu digo isso para a placa gráfica. Eu não. O OpenGL está dizendo isso, vai dizer isso para a placa gráfica, através desse comando. Bem, a seguir então, o OpenGL, a placa gráfica, fica esperando que eu mande três vértices, e a cada 3 vértices ele vai plotar na tela um triângulo. Isso porque eu disse que eu estou mandando um triângulo, e um triângulo é composto por 3 vértices. Então, eu vou começar, depois de ter dito que eu vou mandar uma geometria, e essa geometria é baseada em triângulos, como vocês podem ver aí no GL Begin, eu começo a mandar GL Vertex, aí a coordenada de um vértice, depois outro vértice, depois outro vértice. E a própria placa gráfica, ao receber esses 3 vértices, conecta e preenche esses vértices e pinta o polígono, o triângulo composto por esses 3 vértices. Ora, com que cor ele vai pintar esse polígono? Com a cor que você vai ter que dizer antes de mandar um vértice. A gente diz, olha, esse vértice tem essa cor aqui. Esse vértice ele é preto. Esse outro vértice ele é cinza e esse outro vértice é branco. Então, como vai ser esse triângulo cujo primeiro vértice é preto, o segundo é cinza e o terceiro é branco? Vai ser um triângulo que vai gradativamente variando do preto para o branco, como se fosse uma superfície branca iluminada num ponto e sem iluminação no outro. Então, o OpenGL vai automaticamente fazer isso que nós chamamos de rasterização, da interpolação da cor entre os vértices no interior daquele triângulo.
E depois nós dizemos, acabei de mandar minha geometria, GL_end. Acabei, mandei toda a geometria. E vejam que, finalmente, como uma das últimas etapas aí na minha aplicação de renderização, eu digo assim, swap buffer. O que é isso? Porque, na verdade, aquela imagem desse triângulo que eu acabei de plotar não foi plotada na tela, foi plotada no back buffer, como nós falamos inicialmente. Depois que eu plotei várias coisas no meu back buffer, bom, acabei de renderizar, agora mostra na tela essa imagem. Então, esse swap buffer justamente faz o quê? Transforma, manda tudo o que estava no back buffer para o meu front buffer e, finalmente, então, aquela imagem formada por aqueles polígonos aparece na minha tela. O glBegin é justamente um comando do OpenGL que diz como vai ser a geometria que eu vou estar mandando para minha placa gráfica. Essa geometria, em última instância, vai ser composta por vértices. Mas ele precisa saber se é um quadrilátero, porque se eu disser que é um quadrilátero, então ele fica esperando 4 vértices para plotar. Depois mais 4 para plotar novamente. Depois mais 4 para plotar novamente. Se eu disser que é triângulo, a placa gráfica fica esperando 3 vértices e plota. Mais 3 vértices e plota automaticamente. Para cada vértice que eu mando, eu posso enviar para a placa gráfica alguns atributos daquele vértice, como vão ser mandados através desses comandos glMaterial, glNormal e glTexture Coordination. As primitivas de desenho, na prática, toda a minha geometria vai ter que ser composta por vértices e vértices com atributos de material, de cores, de iluminação, de normais, como serão vistos nas aulas posteriores. Além de triângulos, como nós vimos naquele exemplo de código, nós temos esses outros tipos de primitivas de desenho estipulados pela OpenGL. glPoint significa que ele vai plotar aquele ponto. Para cada vértice que ele recebe, ele não espera formar um triângulo nem nada, ele mostra aquele ponto na tela. E se eu mandar 3, não é que ele vai montar um triângulo, ele vai mostrar 3 pontos na tela. Se eu der glLine, ele espera 2 vértices e plota uma linha ligando esses 2 vértices. Depois ele recebe novamente 2 vértices e automaticamente vai criar uma linha entre esses 2 vértices. Line strip, line loop, são vários outros tipos que no momento não são tão importantes de nós estarmos mencionando. O que na verdade na prática se usa com maior frequência é o glTriangles, ou seja, a gente diz que a cada 3 vértices para ele plotar um triângulo, um polígono. Bem, nós temos um caso de triângulos particulares que nós chamamos de triangle strips. Um triângulo, quando eu vou mandar um modelo geométrico, aquele modelo vai ser, em última instância, formado por vários polígonos, por vários triângulos. Então, imagine que eu tenho uma parede, e uma parede, embora seja um quadrilátero, se eu estou modelando essa parede com triângulos, vai ser formada por 2 triângulos. Eu não tenho como formar um quadrilátero com um triângulo só. Se eu tenho um objeto complexo, ele pode estar sendo composto por milhares de triângulos. Agora percebam que, para cada polígono que eu vou plotar na minha tela, inicialmente eu preciso mandar os 3 triângulos que formam aquele polígono. Entretanto, numa malha, vários vértices, a maioria dos vértices compõe mais do que um polígono. Muitos vértices estão presentes em mais do que um polígono, pelo menos em 2, como vocês podem ver nesses exemplos que estão aqui. Nesse caso, se eu for, por exemplo, plotar essa tira que vocês estão vendo aí no lado esquerdo da tela, eu vou ter que plotar um triângulo, eu mando o 0, 1 e 2. Depois eu quero plotar o outro triângulo, eu tenho que mandar o 1, o 2 e o 3. Depois o 2, o 3 e o 4. Percebam que para cada novo triângulo eu tive que repetir 2 vértices que já tinham sido previamente enviados para a placa gráfica. O método Triangle Strips é um método de otimização gráfica onde eu vou dizer assim, olha, reaproveita os 2 vértices que já tinham sido enviados para você anteriormente. De forma que eu estou te mandando um novo vértice, usa os 2 vértices anteriores, os últimos 2 vértices que você já tinha recebido para plotar um novo triângulo. E assim por diante.
Então, para cada novo triângulo que eu estou plotando, se ele é composto, se ele pertence a uma malha única, eu posso estar aproveitando o envio de outros vértices que já tenha sido feito. Strips justamente são tiras, e como vocês podem ver, pedir para mandar nossos polígonos através de triangle strip significa que eu estou mandando minha modelagem geométrica através de tiras de polígonos, o que vai me otimizar demais o tráfego de dados entre a CPU e a GPU e a placa gráfica. Então, se eu puder formar um objeto geométrico através de tiras, como vocês estão vendo aqui, nós vamos ter uma otimização muito grande. Como será visto mais adiante, isso é muito interessante, muito importante quando nós estivermos visualizando terrenos, já que terrenos podem ser muito facilmente transformados em strips, em tiras de polígonos. Tá? Como vocês podem ver, também outras geometrias podem ser transformadas em tiras de polígonos, e essas tiras elas vão nos basicamente simplificar muito a forma de estarmos enviando polígonos. E vejam nesse pequeno código que vocês estão vendo aí na tela, basicamente esse aqui é um código em OpenGL para plotar uma tira de N polígonos. Então, com isso, terminamos nossa aula de OpenGL e vamos certamente entrar em mais detalhes no OpenGL na medida que nós formos aprofundando nos conceitos de computação gráfica a tempo real que virão nas aulas a seguir.